A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a Prevent Senior na capital paulista ouviu o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, e a advogada dos médicos da operadora. O primeiro a ser ouvido pelos parlamentares da CPI foi Jorge Venâncio, coordenador da CONEP. A entidade foi convocada por ser a responsável por avaliar os aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Os vereadores, então, questionaram Venâncio sobre os estudos realizados pela Prevent Senior para testar a eficácia de medicamentos para tratar a Covid-19, entre eles a hidroxicloroquina. O coordenador da CONEP afirmou que, desde o início, a metodologia utilizada em um desses estudos feitos pela operadora de saúde indicava a possibilidade de fraude. É muito estranho você apresentar uma publicação de um estudo que eles alegam que era observacional. Mas, primeiro, estudos observacionais têm que passar no sistema CEP-CONEP também. Segundo, você apresentar um outro estudo com o número de cadastro do estudo que tinha sido aprovado 3 dias antes. Isso é um indício de fraude científica muito forte. Em outros anos, não só em relação à Covid, algum outro tipo de pesquisa eles tinham esse hábito, tinham essa prática? Já tinham alguma coisa assim. Então eles sabem os procedimentos. Eles tinham, inclusive, registrado um comitê de ética em pesquisa no hospital deles, né? E eles já tinham alguma experiência de pesquisa anterior, mas nunca tínhamos notado nenhuma transgressão grosseira, assim como essa, né? Então eles conhecem os procedimentos de pesquisa, não é um erro de alguém que estava fazendo a primeira vez. Certamente. Após suspeitar da integridade do estudo feito pela Prevent Senior, a CONEP suspendeu a pesquisa e entrou com uma representação no Ministério Público Federal em São Paulo, que abriu um inquérito para investigar o caso. Jorge Venâncio também fez uma comparação com relação aos estudos de eficácia da cloroquina, que também foi feito pela Prevent. Teve uma pesquisa, por exemplo, que foi feita pelos hospitais privados maiores aí, que foi exatamente sobre a cloroquina. Qual foi o resultado que ela teve? Era uma pesquisa com 2 braços, com cloroquina e com placebo, cega, etc., né? Como deve ser. E aí qual foi o resultado? 2/3 das pessoas que tomavam cloroquina, eram casos leves, né? Ficavam boas. Mas 2/3 das pessoas que não tomavam nada, tomavam placebo, também ficavam boas. Ou seja, o que fazia as pessoas melhorarem não era a cloroquina, era a reação espontânea do sistema imunológico das pessoas. Se você fizer a pesquisa baseada só em relato de caso, que é exatamente o caso da Prevent, repare, se você olhar só o braço que tomou a cloroquina, 2/3 ficaram bons, esse remédio é maravilhoso, né? Você chega à conclusão diametralmente oposta à realidade quando você usa uma metodologia errada. Em seguida, foi a vez da advogada Bruna Mendes Morato, que representa 12 médicos que trabalhavam na Prevent Senior, ser ouvida pelos parlamentares. Ela começou afirmando que a operadora de plano de saúde omitiu mortes de pacientes por Covid no resultado de seus estudos com medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença. Eles confirmam o efeito benéfico da droga hidroxicloroquina associada ao antibiótico azitromicina. Esse material ele foi divulgado para toda a imprensa e eu também disponibilizo a vocês. A conclusão do estudo é que não houve nenhum óbito no período da pesquisa desenvolvida. E se a gente for observar a data desse documento, esse documento tem data do dia 19 de abril. Ou seja, no momento em que ele foi feito, foi propositalmente ocultadas todas essas mortes que eu disponibilizei para vocês. Então, a ocultação é clara e ela está constatada. A advogada também descartou a ideia de autonomia médica dentro da Prevent na indicação de medicamentos do chamado kit Covid. Segundo ela, o oferecimento desses remédios ineficazes contra a doença era uma política da própria empresa. Eu não consigo entender como um médico com autonomia consegue colocar em seu consultório saquinhos fechados de um conjunto de medicamento cujo protocolo institucional ainda não foi assumido pela própria empresa, com as instruções de uso que levam o logo da empresa. O logo é da Prevent Senior. Existia um controle com relação a quantos kits eram entregues por dia naquela unidade. E o médico que não batesse as metas de kits entregues, ele era punido. Se você não utiliza critérios específicos para a prescrição de um medicamento e você encaminha ele num saquinho para a casa das pessoas,
o resultado disso efetivamente vai ser um resultado muito grave. O sintoma gripal ele é comum no idoso. E esses kits eram dispensados a qualquer pessoa com sintoma gripal. Existem mensagens encaminhadas pela direção que são aterradoras, como a mensagem de uma das diretoras, a doutora Paola Werneck, em que ela fala para um dos seus subordinados o seguinte: se a pessoa espirrar, dá o kit. O tratamento paliativo adotado pela operadora de planos de saúde com relação a alguns pacientes também foi denunciado pela advogada. É nítida a conduta antiética do médico que orienta a uma família que assine um termo e que acompanhe esse paciente, que leve esse paciente ao tratamento paliativo, sendo que o quadro desse paciente não é um quadro crônico, é um quadro agudo. É deixar de investir num paciente só porque vai ser caro, ou porque vai ser difícil, ou porque a viabilidade pode ser pequena, mas ela existe, é você deixar de dar a chance daquela pessoa sobreviver. Nós vamos aos fatos. Evidente que existem narrativas de ambos os lados, mas o que nos importa são os documentos, os fatos, e abrir uma linha enorme de investigação para a nossa CPI. A CPI também aprovou 15 requerimentos de autoria dos vereadores Antônio Donato, do PT, e Paulo Frange, do PTB, com pedidos de informações, convites e convocações de representantes de diferentes entidades e órgãos para prestarem esclarecimentos à comissão.